Bom, seguindo aqui então, quando tivermos os ácidos onde o grau de ionização deles for menor do que 5%, menos que 5% das moléculas reagem com água para produzir os íons H+, né, o H3O+, a gente classifica esses ácidos como os ácidos fracos, certo? Então, essas são as três classificações dos ácidos que a gente tem, né? Ácidos fortes, moderados e ácidos fracos. Todas elas são oriundas dessa interpretação aqui, do cálculo do grau de ionização, que lembrando, na real esse cálculo aqui é feito em concentração do ácido que se ionizou, dividido pela concentração total. Eu aqui na disciplina, e eu acho que até lá no livro didático, né, não tem como explicar isso via concentração, porque eu não expliquei como é que se faz cálculo de concentração dos reagentes. Então, aqui, acho que lá no livro e no meu material aqui, eu estou explicando por quantidades, né? Estou inventando quantidades numéricas das moléculas. Porque, na verdade, concentração também é quantidade numérica, né? Só que é expressa em mol, não em quantidade, né? Não em número de moléculas. As concentrações usadas aqui, ela é mol por litro. Então, eu digo quantos mols do ácido tem em 1 litro da solução. Mas não precisa... Bom, não vou entrar em detalhe, porque vou começar a complicar a coisa aqui, tá? Então, eu expliquei pelo número de moléculas. É bem fácil de entender desse jeito aqui, né? Pelo menos é um primeiro entendimento de vocês sobre esse assunto, tá? Então, aqui é o cálculo do grau de ionização. Então, agora eu vou mostrar outros exemplos aqui de outros ácidos. Eu escolhi alguns exemplos, né? Não vou fazer para todos. Mas aqui eu voltei em alguns ácidos que a gente estudou, né? Lembram do ácido nítrico, HNO3? Ácido nítrico é um ácido forte também. Ele é igualzinho ao ácido clorídrico. A cada 100 moléculas, 92 reagem com água. Então, esse equilíbrio aqui ele é bem deslocado para a direita. Ó. Ele tem uma alta taxa de ionização. Se enquadra nos mesmos valores numéricos do HCl, que é o ácido clorídrico. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai ver que 92% dele é ionizado. Então, o ácido nítrico é um ácido forte também, certo? O ácido clorídrico é um ácido forte, o ácido nítrico é um ácido forte. Aqui eu vou trocar ó, um outro ácido que a gente já estudou aqui na disciplina. O ácido sulfúrico, H2SO4. Ele é ácido que tem lá dentro da bateria dos carros. Em mil e uma coisa tem esse ácido aqui. Né? H2SO4, ele reage com água e o equilíbrio é bastante deslocado para a direita. Para vocês terem uma ideia, a cada 100 moléculas de ácido clorídrico, 61 delas reagem com água. Ácido clorídrico eu falei, né? Ácido sulfúrico. A cada 100 moléculas de ácido sulfúrico, 61 moléculas reagem com água. Vejam que é mais do que a metade. Então, se a gente fizer o cálculo de 61 dividido por 100, isso dá um alfa de 0,61. Né? Se esse alfa é mais que 0,5, ele já é considerado um ácido forte. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Aqui, pessoal, eu aproveitei esse esqueminha aqui de mostrar para vocês que ao colocar 100 moléculas do ácido lá no início, não produziu os produtos ainda, mas se 100 moléculas delas, 61 perderam os íons H+, eu vou ter 61 ânions, né? E por que eu escrevi isso aqui, pessoal? Se eu perguntar quantos cátions eu vou ter aqui, vai ser 61 vezes 2, né? Porque cada molécula dessa libera 2 íons H+, entenderam? Então aqui eu estou dando, como é que eu vou dizer, pequenas pinceladas do estudo das estequiometrias das reações também, né? De entender essas proporções aqui. Mais adiante, no segundo ano, lá vocês vão usar bastante essas lógicas aqui, ó. Que eu já estou mostrando para vocês aqui no primeiro ano, certo? Então isso aqui é uma coisa bem lógica, né? Porque eu até digo que é lógica, né? Olhem só, cada molécula libera 2 íons H+. Se eu jogo 100 moléculas, eu vou gerar 100 ânions desses daqui. Mas quantos cátions eu vou gerar? O dobro, né? Cada uma liberava 2, né? Então aqui não é 61 H3O+, vão ser 2 vezes 61. A gente vai ter 122 cátions aqui, né? Certo? É que eu não quis escrever o 122, eu quis deixar só para vocês enxergarem o que é o 2, né? Tá aqui o 2 vezes, se gerou 61 desse, gerou 61 também, só que é 2 vezes 61, certo? Bom, então aqui, voltando para o que eu quero ensinar, é que o ácido sulfúrico, 61% dele é ionizado, então ele é um ácido forte também, certo? O grau de ionização dele, a gente diz que ele tem um grau de ionização alto. Mais da metade já é considerado um grau de ionização alto, então ele é um ácido forte. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, o ácido perclórico. Pessoal, o ácido perclórico é o ácido mais forte que tem. Tá? Eu até já falei aquela hora que tem um mais forte que ele, mas eu nem fui pesquisar. É uma coisa muito incomum esse outro que é mais forte que ele. É uma coisa bruxa, assim. Ninguém compra aquilo, vai usar. É o ácido mais forte do laboratório, esse aqui.
Ácido perclórico, tá? O ácido perclórico, pessoal, eu até assim, ó, nem tenho o cálculo do grau de ionização dele, assim, a constante de equilíbrio dele é 10, o pKa é 10 na menos 10. É assim, eu posso dizer para vocês que em 100 moléculas, em 1000, em 10 mil, até se a gente pegar o cálculo, praticamente todas se ionizaram. Eu acho que eu nem fiz um cálculo, teria que fazer o cálculo aqui, né? Para ver assim, ó, quantas milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de moléculas eu ia ter que fazer aqui no meu exemplo para dizer que daí uma não se ionizou, entenderam? Eu teria que fazer um número gigantesco aqui para daí dizer que uma não se ionizou e todas se tinham se ionizado. Entenderam? Então eu não, nem quis fazer esse cálculo aí, não vem ao caso. Eu vou complicar, em vez de eu ensinar, eu vou começar a complicar a coisa. Eu acho que eu posso explicar a mesma coisa desse jeito assim, ó. Se eu escolhi o número 100 ali para vocês, eu tenho que pegar, se eu pegar 100 moléculas de ácido perclórico, eu posso dizer que esse cetil aqui na frente, ele quer dizer que praticamente, é isso que quer dizer na matemática, né? Praticamente todas se ionizaram, entendeu? Então por isso que eu não botei o 100 aqui. Não é 100, é mais ou menos 100, entendeu? Perto de 100. Então praticamente todas se ionizaram. E aí aqui também não é zero, aqui é praticamente zero, entendeu? Ou seja, é um número muito próximo de zero. E aqui é um número muito próximo do 100, certo? Então, se eu tiver uma situação dessa, essa aqui é a molécula onde eu vou ter o alfa praticamente 1. Praticamente 1. É um número muito perto de 1. Por isso que ele é o ácido mais forte que tem, o ácido perclórico. Porque o alfa dele é gigantesco, a gente tem praticamente todas as moléculas reagindo com água. Entenderam? Então a gente vai fazer o cálculo de 100. Aqui eu botei o. Parei que eu tenho um erro no meu material, que eu botei 0 aqui, né? Parei que eu tenho mais aqui. Aí que é 100. Tá? Eu tenho. Parei. Aqui. O que é esse tio aqui? Deu. Aqui. Deixa eu só corrigir aqui, que é 100 dividido por 100. Aqui está corrigido. Tá? Então eu vou ter um cálculo onde eu vou ter 100 moléculas reagiram, então eu vou ter qual é a quantidade de ácido ionizado, praticamente quase 100, em 100, né? Num total que era 100. Acho que eu também... Eu escolhi que era 100, né? Então eu vou tirar esse aqui. 100, né? Aqui é praticamente 100 dividido por 100. Tá, agora sim, agora não tem erro mais aqui. Ó, eu tenho que o total de ácido ionizado é praticamente 100, é um número muito perto de 100, num total de 100 moléculas, dividido por 100 moléculas. Então, fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar um número muito perto de 1, certo? Muito perto de 1. Multiplicando isso por 100, eu tenho um número muito perto de 100%. Então, esse aqui é um ácido que a gente diz que ele é praticamente 100% ionizado. Daí em dizer que é o ácido mais forte que tem, o ácido perclórico, certo? Então, eu acho que é isso, né, de entender a força dos ácidos, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui outros exemplos, ó. Ácido fosfórico. Isso aqui ele é um ácido muito usado aí, né? Inclusive ele é um dos conservantes de alimentos. Para os alimentos não se decompor num tempo mais rápido, muitas vezes se usa acidificar os alimentos. E dois ácidos que a indústria usa muito é o ácido cítrico, né? E o ácido fosfórico. Geralmente a indústria dá bastante prioridade em usar o ácido cítrico. Mas o ácido cítrico ele tem um defeitinho de dar um gostinho cítrico às vezes, né? Se for usado muita quantidade. Então, em alguns produtos é interessante usar acidificar o produto com ácido fosfórico. Eu acho que o alimento, assim, né, que a gente consome, que tem uma quantidade bem alta de ácido fosfórico, é a Coca-Cola. Mas o ácido fosfórico é um ácido fraco, tá? Não vou achar que a Coca-Cola faz mal porque tem ácido fosfórico. Não, ácido fosfórico é um ácido fraco, certo? E o ácido fosfórico, a cada 100 moléculas dele, em torno de 27% só reagem com água. Então, se a gente coloca 100 moléculas de ácido fosfórico em meio aquoso, em torno de umas 27 moléculas, né, sofrem ionização. 73 moléculas de ácido fosfórico seguem do mesmo jeito. Então, se a gente fizer o cálculo do grau de ionização do ácido fosfórico,
o cálculo vai ser 27 dividido por 100. E então o alfa aqui dá 0,27. Vejam que ele dá entre um número 0,05 e 0,5. Ou em porcentagem, a gente está entre um alfa que está entre 5% e 50%, entenderam? Então a gente está naquela faixa de ácido que a gente chama de ácidos moderados. Eu até escrevi aqui, ó, taxa de ionização intermediária, entenderam? Então o ácido fosfórico, aquele ácido que tem na Coca-Cola, ele é um ácido moderado. A minoria desse ácido reage com água produzindo íons H+, entenderam? Mas ele faz a sua função dele lá na Coca-Cola, assim como em outros alimentos que ele é usado como conservante, ele faz a sua função ácida lá, não precisa jogar um ácido forte lá, nenhum alimento que a gente consome tem ácido forte, né? Entenderam? Então, esse aqui é o exemplo do ácido fosfórico. Eu vou pegar mais um exemplo aqui, que é, por exemplo, um que já passou aqui, que é o ácido bórico. Esse ânion aqui, o borato, ele é usado também na parte de agricultura, né? Em algumas situações se usa ele. Então, o ácido bórico também é um ácido fraco, ele é bem fraco. Aqui para mim tentar mostrar para vocês que aqui os números não ficavam tão esdrúxulos, né? Então eu fiz esse esforço aí. Uma coisa que eu não quis fazer no ácido perclórico lá, aqui no ácido bórico eu fiz porque não é tanto esforço, né? É transformar, em vez de eu falar de 100 moléculas, eu posso dizer para vocês que se eu pegar 100 mil moléculas de ácido bórico, só 75 reage com água. Então, a cada 100 mil moléculas, eu tiro 75. É que, se eu fizesse meu exemplo com 100, eu ia dizer que eu ia ter 0,075 moléculas, entendeu? E não existe 0, pouco molécula, né? Ou eu tenho uma molécula ou eu tenho duas, né? Entenderam? Então, quando a gente dá aula desse tipo de exemplo, assim, eu não posso usar números com vírgula aqui se eu estou falando de quantidade de molécula, né? Eu não posso ter 0,075 moléculas, entenderam? Só por isso, né? Então, por isso que eu tive que botar esse númerozão aqui, ó. Para mim ter... porque se eu diminuir uma casa aqui, eu já fico com... Bom, aqui eu teria 7,5 ânions, entendeu? E não existe 7,5. Não existe o 0,5 ânions, né? Eu tenho que trabalhar com números inteiros aqui. Então, para mim ter o meu primeiro número inteiro aqui, eu tive que colocar esse númerozão aqui, ó. 100 mil moléculas de ácido bórico, 75 reage com água. 99.925 não reage. Se eu fizer esse cálculo aí, 75 dividido por 100 mil, o meu alfa, o grau de ionização do ácido bórico, dá 0,00075. Olha só o valor do alfa. É bem pequenininho, né? Isso aqui multiplicado por 100, a gente conclui que 0,075% do ácido ele é ionizado. É um ácido bem fraco, ácido bórico, certo? Entenderam aí? Conseguem enxergar? Aqui, uma coisa que eu pulei, deixa eu voltar no ácido fosfórico. E aqui, vou corrigir aqui, porque eu achei que eu tinha... Passou aqui, ó. Vai montando essas aulas aqui. Eu quero corrigir aqui, ó, porque... Sabe, eu não vou conseguir mexer nisso aqui sem tirar daqui de dentro desse espaço de texto. É assim, ó, esse equilíbrio aqui ele é bem deslocado para esquerda, então essa flechinha que vai para lá, ela tem que ser pequenininha, entenderam? Então assim, ó, agora eu vou corrigir, vou passar para cá, vou corrigir as flechinhas para vocês verem, ó. Essas flechinhas aqui, elas têm que estar desse jeito aqui, ó. Ó, esse equilíbrio químico, na verdade, ele é bem deslocado para a esquerda. O ácido fosfórico ele tende a ficar desse jeito. A gente sempre vai ter uma quantidade maior dele desse jeito do que dele. Podem ver que no final, quando a reação entra em equilíbrio, eu tenho mais moléculas assim, ó, 73 delas ainda estão assim, e a minoria virou isso aqui. Então é por isso que se justifica escrever essas flechinhas desse jeito, ó. A gente bota a flecha maior para o lado em que fica a maior quantidade, entenderam? E a flechinha menor para o lado onde gera a menor quantidade. Isso aqui na outra tela eu tinha feito certo, aqui que eu tinha esquecido. O velho Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu vou copiando de um para o outro, que também não fazer do zero todo isso aí é muita coisa também. Aqui eu já tinha ajeitado já. O equilíbrio ele é bem menos deslocado para cá, aliás, mais deslocado para a esquerda. A maior parte das moléculas de ácido bórico ficam assim, e a minoria desse jeito aqui, entenderam? Então a gente diz que ele é um ácido fraco. O ácido bórico é um ácido fraco. Então a gente veio aqui, ó, mostrar rapidão aqui, voltar a tela, ó. Lá no ácido perclórico, né? Ácido forte.
equilíbrio deslocado para a direita. Aqui um ácido moderado. Estourou o tempo aqui para mim.